Olá, pessoal! A aula de hoje será sobre crimes contra a honra. São 3 delitos: a calúnia, a difamação e a injúria, previstas respectivamente nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. Na verdade, essa parte dos crimes contra a honra, ela vai até o artigo 145. Então é um pouquinho extensa, não são tantos artigos, mas tem muito o que falar sobre cada um. Então provavelmente eu não vou conseguir falar tudo num único vídeo, porque ele vai ficar muito extenso, muito pesado e eu não vou conseguir carregar. Aliás, eu não estou enviando constantemente vídeos para vocês por conta disso. Eu não estou conseguindo fazer o carregamento dos vídeos, não vai. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, vamos diferenciar os 3 delitos. Geralmente, quando eu pergunto em sala de aula o que é uma calúnia, todos os alunos dizem que é quando eu vou atribuir, imputar a alguém um crime. Perguntou, é isso que o aluno fala. Está errado? Não totalmente. Claro que a calúnia ela vai envolver crime, sim. Porém, se vocês lerem no artigo 138 do Código Penal, está escrito imputar a alguém falsamente, não está escrito a prática de crime. Está escrito lá, imputar a alguém falsamente a prática de fato definido como crime. Fato é um acontecimento. E um acontecimento, ele provavelmente terá dia, hora, local, vítima. Ele é uma narrativa, é uma historinha. A difamação e a calúnia são parecidas neste ponto. Os 2 delitos, difamação está no 139 e fala imputar a alguém fato ofensivo à sua reputação. Pode ver que tanto na calúnia quanto na difamação tem a palavra fato. Então, nesse ponto, os 2 crimes se assemelham porque eles exigem um acontecimento. Se o fato for criminoso, calúnia. Se ele não envolver fato criminoso, não for crime, mas for ofensivo, a pessoa se sentir ofendida na sua honra e reputação, difamação. Mas tem que ter o fato. Então, na questão de prova, OAB, concurso, enfim, vocês vão olhar lá, ver se tem uma narrativa, uma historinha. Por exemplo, se eu falar que o indivíduo X, ele é um ladrão, ele é um estuprador, ele é um picareta, um estelionatário, ele é um assassino, eu posso estar xingando e ele se sentir ofendido, mas isso não é calúnia nem difamação, porque eu não contei uma historinha. Eu ofendi a pessoa, tá? Ela poderá me processar por injúria. Injúria são os insultos, os xingamentos, e não exige fato nenhum. Basta eu xingar, ofender a pessoa. Agora, se eu falar que o indivíduo é um estuprador, porque ele violentou sexualmente a filha da vizinha no mês passado, agora é um fato criminoso, é uma calúnia. Se eu falar que ele é um picareta, um estelionatário, porque no dia tal ele passou um golpe e teve benefício em cima do prejuízo de certa vítima, eu narrei um fato e ele é criminoso, é uma calúnia. Se eu falar que o indivíduo X é um assassino, porque ele matou tal pessoa no dia tal, hora tal, tal local, eu contei uma narrativa, uma historinha, eu fiz um acontecimento, um fato, é calúnia. Então, calúnia e difamação exigem acontecimento, fato. Vê lá na questão, fala alguma coisa de fato? Tenta verificar se é o 138 ou o 139, calúnia ou difamação. Não fala nada de fato, é apenas uma coisa ofensiva que possa ofender, vai lá no 140, que é o crime de injúria. Então, injúria eu costumo dizer que é o escoamento, é o ralo. O que não couber na calúnia e na difamação, mas a pessoa se sentir ofendida em sua honra, é injúria. Ok? Voltando lá na calúnia, no 138. Temos que ter um fato, e esse fato tem que ser criminoso. A lei fala fato definido como crime. Se o fato for definido como contravenção, poderá ser difamação, mas calúnia não. Porque contravenção penal não é crime, nós estudamos no Penal 1. É contravenção. As contravenções estão previstas, tipificadas na LCP,
que é o Decreto-Lei 3688 de 41. E a lei não fala fato contravencional, fato definido como contravenção. Lá no 138 fala fato definido como crime. Então vamos dizer que eu xingo você, ou melhor, eu denigro a sua honra, dizendo que você é um baita de um bicheiro. E que você toda semana tá lá com a tua banquinha lá, montando para as pessoas fazerem a fé delas no bicho. E jogo do bicho ainda é contravenção penal. Está no artigo 58 da LCP. Como eu narrei um fato, um acontecimento, e ele não é criminoso, então poderá ser difamação. Ok? A difamação e a calúnia, elas também são parecidas no ponto de que os dois crimes ofendem a chamada honra objetiva. Honra objetiva é o que as pessoas pensam de você. É o sentimento social que os demais têm pela sua pessoa. Já a injúria, ela ofende a honra subjetiva. É o que você pensa de você mesmo. É a tua autoavaliação. É o teu amor próprio. É por isto que a calúnia e a difamação, para a consumação, não basta a ofensa. É necessário que a ofensa chegue ao conhecimento de uma outra pessoa, além da própria vítima ofendida. Exige publicidade, tá? A injúria não. A injúria, basta que a própria vítima, né, a pessoa que se sentiu ofendida, que ela queira me processar. Não precisa de publicidade. Se tiver só eu e você numa sala e eu xingar você, que a injúria são os xingamentos, chamar você de idiota, burro, imbecil, enfim, e você se sentir ofendido, pode me processar por crime de injúria, embora ninguém tenha visto ou ouvido a nossa discussão. Já a calúnia e difamação, não. Se tiver só eu e você sozinhos numa sala e eu te caluniar ou difamar, não vai se consumar, porque exige publicidade, não precisa muitas pessoas, mas tem que chegar ao conhecimento, à ofensa de qualquer outra pessoa além da própria vítima. A calúnia, lá no 138, ela permite, no parágrafo 1º, a chamada propalação da calúnia. No caput, é aquela pessoa que inventa a história e atribui a alguém o fato criminoso. No parágrafo 1º, é o famoso fofoqueiro. Não fui eu que inventei, que criei, né, a história, mas eu tomei conhecimento e eu passei para frente. Então eu respondo pela mesma pena, mas eu vou tipificada no parágrafo 1º. Há um detalhe que eu esqueci de falar da calúnia, importantíssimo. Calúnia não é só um fato definido como crime. Esse fato tem que ser falso, mentiroso. Eu sei que o que eu estou espalhando e falando é mentira, mas eu quero justamente denegrir e macular a tua honra. Eu posso ter certeza que o que eu estou falando é mentira, dolo direto, ou eu posso estar na dúvida, entra o dolo eventual. Talvez o que eu estou falando, eu não tenho certeza se é mentira ou não. Eu falo que você é um ladrão, porque foi você no dia tal que pegou a minha carteira, o meu celular. Talvez eu não tenha certeza que foi você ou não foi, eu estou na dúvida. Porém, na dúvida eu deveria ficar quieta e fechar a boca. Não espalhar algo, né? Denegrir a tua honra. Então entra em cena o dolo eventual também. É punível a calúnia contra os mortos. Está lá no parágrafo 2º do 138. É claro que depois que a pessoa morreu, ela não é mais sujeito de direitos, não tem mais a personalidade física. Mas a punição é porque atinge a memória do defunto, no caso, os parentes, os que estão vivos. Então, qualquer parente poderá me processar por calúnia. Se eu falo, por exemplo, que o teu marido, a tua esposa, já falecida, em vida, obviamente, cometeu algum fato criminoso, ela não está mais aqui, não pode ressurgir das cinzas para se defender. Mas e como ficam vocês? Como ficam os vivos, né? Então, por isso que a calúnia contra os mortos é punível. Não há punição de difamação contra os mortos nem injúria, porque não são algo tão grave, né? A calúnia porque ela envolve crime, por isso que é punível. Também tem no 138, parágrafo 3º, a exceção da verdade, chamada exceptio veritatis em latim. É provar que aquilo que eu estou falando não é mentira, é verdade, e eu tenho como provar. É admissível como regra na calúnia. Na difamação, como regra, não cabe exceção da verdade,
Como eu disse, pouco importa se o fato ofensivo é verdadeiro ou mentiroso. O Poder Judiciário não está nem aí, ele não quer que você prove. Tem um único caso na difamação que cabe exceção da verdade. É quando a ofensa é feita contra um funcionário público e tem a ver com a função dele, com o trabalho dele. Aí cabe a exceptio veritatis, porque entra em cena a moralidade, a eficiência, a legalidade, os princípios da administração pública. Aí cabe exceção da verdade. Mas, como regra, exceção da verdade não cabe na difamação, tá? É só em último caso. E na injúria não cabe jamais. Por quê? Porque são os xingamentos e os insultos. Não teria sentido eu chamar, por exemplo, sei lá, você de burra, falar que você é uma idiota, que você é muito feia, nariguda, alta, orelha de abano, dentuça. São os xingamentos, as qualidades pejorativas, e depois querer ir no Poder Judiciário e provar a verdade. Olha, meritíssimo, eu falei que ela é burra, mas eu tenho como provar que ela é burra. Não teria sentido. Aí sim que eu ia denegrir mais a tua honra, machucar mais a pessoa. Então não cabe exceção da verdade jamais num crime de injúria. Quanto à exceção da verdade na calúnia, no material de vocês, eu espero que vocês tenham já feito a impressão e lido e estudado, eu acabei por um equívoco colocando uma partezinha errada lá, que eu peço que vocês deem uma olhada e corrijam, tá? Na primeira exceção da verdade, vamos lá para o 138, parágrafo 3º. Admite-se a prova da verdade, salvo, são 3 situações na calúnia que eu não vou poder provar a verdade. Ainda que eu tenha como provar, a lei não aceita. E a primeira delas diz assim: se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Aqui eu passei para vocês como exemplo o estupro. E tá errado, né? Então arrumem lá. Não é que está errado, está desatualizado, por isso ficou errado. Esse material já tinha digitado há um bom tempo, há muitos anos, e eu acabei colocando para vocês sem ter o tempo de analisar, porque eu acabei tendo que colocar muitas matérias, estou fazendo muito videoaulas, e eu não tive tempo de revisar com calma, com afinco, cada detalhe. E aí eu me dei conta depois, eu fui olhar, que essa partezinha está defasada. Então arrumem lá o exemplo que eu coloquei do artigo 138, que é a calúnia, parágrafo 3º, inciso 1º. O estupro, ele era um crime de ação penal privada. Isso até o ano de 2009. Então faz tempo que eu tenho esse material digitado. Em 2009, ele passou a ser a PPC, condicionada à representação da vítima. E agora, recentemente, o ano retrasado, em 2018, virou não só o estupro, mas como todos os crimes sexuais, eles agora passaram a ser a PPI. São todos de ação penal pública incondicionada. Então, esse exemplo que eu citei do estupro como sendo de ação penal privada, está errado, defasado. Risca ali do caderno de vocês, da folha que vocês imprimiram. Vou passar um outro exemplo, então, que eu tenho como provar a verdade, eu até teria, mas a lei não aceita. Ela não aceita exceptio veritatis na calúnia. Vamos pegar o dano. Dano também é um crime de ação penal privada. Ele está tipificado no 163 e a ação penal ela vem disposta no artigo 167. Vamos dizer que eu verifique na calada da madrugada que um vizinho riscou o carro do outro com uma pedra. Pegou o carro novinho, preto lá, e riscou bem, fez um dano. E eu vi e filmei com meu celular. E aí eu estou espalhando para a vizinhança inteira que esse vizinho riscou o carro do outro. Logicamente, ele se sentiu ofendido e está me processando por crime de calúnia. Só que eu chego e falo, olha, eu tenho como provar. Eu filmei, eu sei que foi você que riscou o carro. Não poderei provar a verdade. A lei não aceita, por um motivo. O crime de dano é de ação penal privada. Então, primeiro, é necessário que a vítima se sinta ofendida, no caso o dono do automóvel riscado, e ele queira processar o indivíduo que riscou o automóvel. Eu não posso querer provar a verdade do fato. Então, se eu fui linguaruda e acabei fazendo a calúnia, eu vou ter que arcar com a mesma. Não poderei exercer a exceção da verdade.
Também não cabe a exceção da verdade na calúnia, lá no inciso 2º do 138, parágrafo 3º, quando a ofensa for contra o presidente da República ou contra algum outro presidente, chefe de Estado de um outro país, por uma questão óbvia, pelo alto cargo e função que eles ocupam. Então não adianta, na época, por exemplo, que tinha o antigo presidente, as pessoas falavam muito que era bêbado, que era burro e etc. Por mais que elas queiram provar, né, que elas tivessem como provar, ele ocupa um alto cargo da nação. Então nós não podemos denegrir a honra dos chefes máximos e supremos da nossa nação. E a última hipótese que não cabe à exceção da verdade, inciso 3º, é quando o crime, embora sendo de ação penal pública, inclusive incondicionada, já saiu sentença penal absolutória. Não dá para eu querer provar algo se você já foi absolvido. Por exemplo, eu estou dizendo que você furtou um determinado objeto no dia tal e você então me processa por calúnia. E eu falo, olha, eu tenho como processar, foi você que furtou, sim. Porém, você já foi absolvido, a sentença transitou em julgado na seara penal. Não dá para eu querer provar uma coisa que já transitou em julgado como absolutória. Vamos ver o que mais aqui da calúnia. Sim. Tanto na calúnia quanto na difamação e na injúria, nos 3 crimes, eles exigem o dolo específico. É o animus caluniandi, difamandi ou injuriandi. Eu tenho que ter a intenção de caluniar, difamar ou ingerir. Ou ingerir. Estou ingerindo as palavras aqui. Ou injuriar. Estou querendo falar rápido, porque já estamos em 16 minutos e aí o vídeo não sobe. Não haverá crime, nenhum dos 3 crimes contra a honra, se eu agir com o chamado animus jocandi. É intenção de gracejo, de brincar, de caçoar. Isso é muito comum na injúria, né? Às vezes você acha que você não está denegrindo a honra da pessoa, ofendendo ela. Você xinga, faz alguma brincadeira, né? Para você uma brincadeirinha de mau gosto. Mas a pessoa se sentiu ofendida e poderá te processar. Mas aí você pega um advogado e você alega ânimo jocante. Você fala, olha, eu falei isso sim, mas não foi no intuito de ofendê-la. Foi uma brincadeira, uma brincadeirinha de mau gosto. E aí, se você vai ser condenado ou absolvido, vai depender do juiz. Cada caso é um caso. Animus narrandi. Animus narrandi é exclusivo de uma testemunha. Quando ela é intimada para prestar depoimento, é porque o juiz sabe que alguma coisa ela sabe sobre determinado crime. E ela tem o dever de falar tudo que ela tiver conhecimento para ajudar o Poder Judiciário na elucidação desse crime. Sob pena, inclusive, dessa testemunha responder por crime de falso testemunho. Falso testemunho não é só mentir. Ficar calado e se omitir também é crime. Então ela tem que narrar tudo que ela sabe. Caso, ao narrar algo, ela acabe atribuindo um fato criminoso a alguém, e esse alguém processa essa testemunha por crime de calúnia, ela se defenderá alegando ausência de animus caluniandi, difamandi ou injuriante, e vai dizer que ela estava narrando, falando que ela sabia o juiz. E temos o animus defendendi, que é exclusivo para advogado, quando na defesa do cliente, na defesa da causa, ele acaba falando que não deveria, e talvez caluniando, difamando ou injuriando alguém. O artigo 142 do Código Penal, ele diz que não constitui crime de difamação ou de injúria a ofensa feita em juízo e rogada na causa, na defesa da parte. Não fala nada de calúnia. Significa que o advogado poderá sim ser processado por crime de calúnia, ainda que ele alegue que ele acabou imputando falsamente a alguém a prática de um crime para defender seu cliente. Tudo tem limites, e a defesa do cliente também tem, ela não é absoluta. Não dá o direito ao advogado de defender o seu cliente e acabar atribuindo falsamente a prática de um crime a uma outra pessoa. No mesmo sentido, o Estatuto da OAB, tá? Então, provavelmente, você pode até alegar, se você, advogado, está sendo processado por calúnia, o animus caluniandi. O animus defendente. Falar que você não teve intenção de ofender o animus caluniandi e sim de defender teu cliente. Mas, na prática, dificilmente isso vai colar. E vai responder por calúnia. Agora, a difamação e a injúria, não. Tanto o Estatuto da OAB
quanto o Código Penal, no artigo 142, que eu acabei de falar, eles dizem que não é crime a ofensa feita na defesa da parte, né, do cliente, crime de difamação ou de injúria. Outro ponto polêmico ali é com relação a quem pode ser vítima, sujeito passivo desses 3 crimes. E vocês viram que nos 3 eu coloquei um ponto, ele é bem polêmico, bem divergente, com relação à pessoa jurídica e a inimputáveis. Inimputáveis, no que tange a calúnia, tem 2 posições. Há quem entenda que eles não possam ser vítima de calúnia, porque calúnia envolve crime, e inimputável não comete crime. Então, não seria sujeito passivo de calúnia. A posição majoritária diz que sim, ele pode, o inimputável, ser sujeito passivo de calúnia, porque ele pratica o fato criminoso em si. O inimputável menor de 18, por exemplo, ele furta, rouba, mata, estupra. E como, né? Ele só não responde por crime, porque a inimputabilidade é uma excludente de culpabilidade. Mas o fato como crime ele faz. Então ele pode ser vítima de calúnia. Quanto à vítima de difamação e injúria, a posição majoritária também aceita, desde que esse inimputável tenha certa capacidade de compreensão e de discernimento. Ele precisa se sentir ofendido. Então, um louco, completamente louco, ou uma criança em tenra idade, ela não consegue compreender que você está difamando ou injuriando ela. Então, ela não seria sujeito passivo do crime de difamação e de injúria. Quanto à pessoa jurídica, calúnia tem posição minoritária que diz que a pessoa jurídica não pode ser vítima de calúnia porque ela não comete crime. Crime seria algo exclusivo do ser humano, portanto, da pessoa física. Mas a posição majoritaríssima diz que pessoa jurídica comete crime sim, principalmente crimes ambientais. A própria Constituição Federal fala isso, está lá bem expresso no artigo 225, parágrafo 3º, e no artigo 173, parágrafo 5º, que a pessoa jurídica ela responde crimes contra a economia popular, crimes contra o meio ambiente e poderá responder, além da pessoa física, que são os donos, os dirigentes, etc. A punição em cima de uma pessoa jurídica seria a suspensão temporária ou até o fechamento das atividades. Como então a pessoa jurídica pode cometer crimes, nada impede que ela seja vítima de calúnia. Vítima de difamação. Todo mundo diz, qualquer doutrinador, que pessoa jurídica pode ser vítima de difamação, porque ela goza do bom nome na praça, da sua reputação. Então eu posso, por exemplo, falar muito mal de uma loja e isso afetar o rendimento, né, as vendas da loja. Então ela pode me processar por difamação. Injúria. Jamais... Olha a garganta falhando aqui. Desculpa. Jamais pessoa jurídica poderá ser vítima de injúria, porque injúria são xingamentos, é uma coisa íntima e pessoal. Tanto é que eu falei que depende da própria vítima se sentir ofendida ou não. É o que ela pensa dela mesma, é o amor próprio. E isso só é possível o ser humano. Pessoa jurídica não tem como sentir algo. Então não pode ser sujeito passivo de injúria. Não há difamação e não há injúria contra os mortos, como eu falei, não é punível, né? E da exceção da verdade também eu já falei. Eu vou fazer um outro videozinho agora, senão esse não vai subir, para falar exclusivamente sobre o crime de injúria, que é na prática o crime que mais ocorre e é o que mais tem coisas para ser comentadas. O artigo 140 é um pouquinho extenso. E também das disposições comuns aos 3 crimes, que vai do artigo 141 ao 145.